Bom, eu espero que você tenha tomado a aguinha que eu pedi pra você tomar. A gente precisa hidratar o corpo, né, Vitória? Com certeza. Isso é importante, bastante tá? água. Já apresentei a Vitória Martins, está aqui pela primeira vez, uma chefe incrível. Ela faz cada doce, gente, de você capotar. Depois você entra lá nas redes sociais dela pra conferir, mas ela faz salgados deliciosos também. E olha, a quiche dela é um sucesso e ela veio compartilhar essa receita com a gente. Então vamos lá, vamos aprender. Lá. A gente vai começar pela massa. São duas etapas, massa, recheio. Às vezes olha assim e pensa, é uma coisa complicada. Não, não é. Dá pra fazer a massa, deixar antes na geladeira, pra enrolar depois, montar, variar bastante o recheio. Hoje, assim, a quiche tradicional, ela é a Lohane, que a base dela sempre é creme de leite e ovos e o recheio que você quiser colocar. A Lohane é bacon, né? Mas hoje eu trouxe uma outra versão para você, que é a de abobrinha com tomate cereja. Uma coisinha mais light, Não, eu amei. Olha que mais coloridinha. cara boa. Eu tava falando pra Vitória, né? É legal porque às vezes a gente tem até uma abobrinha em casa, mas assim, não tá E não afim de sabe comer o que fazer. refogadinha. É. Já chega uma hora que a gente já enjoa, né? E tem que comer legumes, verduras, então põe na quiche. Vou fazendo aqui, ó. A massa, que na você realidade, eu coloquei 300 gramas de farinha e 150 gramas de manteiga. Manteiga sem sal, tá? Tem que estar gelada? Tem que estar gelada, assim, em cubinhos. E essa massa é uma massa pâté brisé. A base dela, ela é manteiga e farinha. Na realidade, a quiche é uma torta aberta e a tradição dela é... O pessoal costuma dizer, é a massa podre, que quando você corta e come, ela se espedaça, né? Então, essa é Bem o chance da levinha. quiche, que é o diferente da torta tradicional, Legal. né? Então, a gente tem que, tipo, mexer a farinha com a manteiga até formar uma farofinha. Tá. E a base, na realidade, é isso mesmo. Ela vai formar uma farofinha, aí... Vou acrescentar 50 gramas de creme de leite para ter uma liga, né? Tá. E um ovo batido. Eu bati ele ali já ligeiramente, Pra né? massa. Pra massa. Tá. Eu coloco também na massa uma pitadinha de sal, nós vamos colocar, para ela não ficar assim... sem graça, Insossa, né? Apesar que o recheio vai ter bastante sabor, porque ele vai sal, pimenta, mas Você vai na massa acompanhar é direitinho. legal também, né? Tá, eu ia te perguntar o seguinte, porque eu falei na saída pro break, pensando em você que tá precisando mesmo de uma força, eu sei que tem muita gente no sufoco, querendo vender algo bom, que tenha lucro, né? Então a quiche é legal. Pra quem tá querendo vender, como é que você sugere? Faz, deixa congelado, ou faz na hora? Ó, eu sugiro assim, tanto a quiche grande, né, no tamanho de 22, essa daqui que eu tô fazendo, ela serve para uma forma de 22 centímetros de diâmetro. Tá. Então, eu trouxe até algumas opções de forma que dá para você fazer de vários tamanhos, porque às vezes você vai vender um tamanho grande, a pessoa fala, ah, não, lá em casa sou só eu queria um tamanho menor, tudo. Então, você consegue fazer ela menor. Ela já pronta, recheada, do jeito que tá ali, se você envolver ela no papel filme, freezer, 33 meses, Ela dura bem. Dura bem. Depois, a hora de você descongelar, você pode pôr do freezer no refrigerador ou levar direto no forno, não no micro-ondas, eu não aconselho. Tá. Para aquecer, no micro-ondas, ok. Até vai. Mas assim, para descongelar mesmo, eu achava, eu prefiro que vá ao forno mesmo, na cocção. Então, tá e vendo? aí você... Saiu do forno, ela fica assim com esse aspecto quebradinho em volta. É o charme dela, E se a né? gente congela, ela não vai ficar feia depois para cliente? Não, ela não vai ficar feia, ela vai ficar... Eu não trouxe nenhuma congelada, mas ela vai ficar assim muito... com esse aspecto rústico, que é o gostoso. Eu não sei se você sabe, né? A historinha da... Vou falando e vou mexendo. Vai falando e aqui. vai mexendo. A historinha da quiche quiche é assim. Na realidade, o correto é a gente dizer que a quiche, a origem dela é alemã. Mas, assim, tradicionalmente, ela é uma receita francesa. Porque lá atrás, né, ela foi criada numa província alemã. E depois da Segunda Guerra Mundial, na realidade, a França tomou essa província e aí ela, na realidade, deu esse nome de quiche Lohane. Lohane, na realidade, aqui no Brasil, se a gente fosse traduzir, é Lorena, né? E então ficou com esse nome, veio para o Brasil, lógico que a gente adaptou outros sabores, outras coisas, então é isso aí. Mas lá, a tradição mesmo na França, ela é
a quiche Lohane, que é aquela que eu trouxe também. Com a base do creme de leite e bacon. E bacon. Toda a base dela nós vamos fazer aqui e você vai ver que a base dela sempre é assim. Tá. Eu vou falar uma coisa que é uma dica na realidade, ó, a massa, você faz ela vira assim uma bolinha, tal. Aí o que eu trouxe uma pronta porque a gente não tem tempo hábil, né? Aí você vai pegar essa massa, colocar num saquinho e levar pra geladeira pelo menos uns 15 minutos, assim. Uma bolinha mesmo, deixa na geladeira, fica lá tudo. Sair os 10 minutos, você vai pegar essa massa, ao invés de você enfarinhar para não deixar a massa mais pesada, então você abre 2 plastiquinhos ou um só. Se você vai fazer o tamanho grande, você usa a massa toda, senão você pode pegar um pedacinho, você coloca entre os 2 plásticos, deixa eu... Você sabe quanto que a gente gasta para fazer uma quiche grande? Em média, uma quiche grande você vai gastar por volta de 18 a 20 reais. Depende até do queijo que você usar, porque nessa de abobrinha, como light, assim, eu tô usando a ricota. Mas eu posso usar o requeijão, o cream cheese. 18 a 20 reais. E dá para vender uma quiche a quanto? Ó, a grande você consegue vender a 50, 55 reais. É uma boa margem de lucro e é um trabalho gostoso de então, fazer, é bem prático gostoso. E rápido, né? E aí você vai abrir a massa assim, ó. Entre 2 plásticos, você faz ela. Eu fiz algumas individuais, também você pode fazer assim para vender para um café. Legal. Enfim, até né? para festinha. Esse tamanhinho também é legal para vender. E o tamanho normal. Abriu a massa, tirou daqui, ela fica fácil, porque uma base dela é manteiga, forminha. Não há necessidade de você modelar em volta, porque o charme dela é realmente ela ficar assim. Mais rústica, assim, né? Como a gente não tem muito tempo, eu já trouxe uma. Depois que você colocar na forma, você fura com o garfo. Pra quê? Pra não subir bolinhas, a hora que vai na cocção. E deixa ela assim, ela vai sair, vai ao forno pelo menos uns 7 a 10 minutos, já fica pré-assada. E aí a gente parte pro recheio. O recheio também bem simples. O que que nós vamos usar? 300 ml de creme de leite. Isso sempre? Sempre. O creme base é independente do sabor. Nós vamos colocar 100 gramas do queijo. Então, 100 gramas de ricota, 100 de requeijão. O queijo que você escolher. O queijo que você quiser. Ah, eu quero usar queijo mussarela. Então, Isso. 100 gramas de mussarela. A única coisa que eu falaria é que a Lohane, tradicionalmente, o queijo é o gruyère. Então, você coloca, dá uma batidinha, são 3 ovos. Acrescenta aqui também ao recheio. Aí, a gente coloca uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de pimenta do reino, só para dar um gostinho, né? Um gostinho. Deixa uma baguncinha aqui. Quando eu fico encantada, não tem jeito, quando eu fico encantada com a receita, eu fico meio hipnotizada. Aí eu esqueço do meu trabalho aqui, que aqui eu sou sua assistente, Vitória. Tá certo. Que honra. Ó, o recheio não tem segredo. Algumas que eu faço, eu coloco salsinha, às vezes umas folhinhas de sálvia, é bem bacana, né? Variar um pouquinho. A montagem, bem simples também. Eu coloco um pouquinho do creme, dá uma espalhadinha nele. Para não ficar sem recheio no meio, no caso dessa da abobrinha, eu já pré-assei ela, mas pode passar na frigideira. Quem gosta pode até colocar crua, ela só vai ficar mais molinha, né? Aí o que nós vamos fazer? Expor as abobrinhas aqui. O tomatinho eu deixo mais por cima mesmo, só para enfeitar mesmo. Porque vai ter abobrinha por dentro da quiche, vai, pra bem não recheadona. Ficar, isso. Aí a gente vem com o restante do creme. Delícia. Sim, fica muito boa. A gente espalha. E dá pra fazer do que você quiser, né? Do que você quiser. Outro dia eu fiz de brócolis e o pessoal pensa, vai ficar ruim. Não, fica ótima. Eu gosto de fazer com cogumelo, acho que fica uma delícia. Sim, com shimeji fica muito bom. Com shimeji, até com cogumelo muito Paris bom. mesmo, Sim, aquele que a gente compra no supermercado, fatia ele. Salmão, nossa, fica muito delícia. Nunca Salmão, fiz. fica de muito camarão boa. já fiz, fica maravilhosa, Sim. gente. Camarão com catupiry, fica de capotar. Eu já fiz até de atum, calabresa. Então, tá vendo? Aqui no Brasil dá pra você inventar bem, né? Aí o que eu faço? Uns tomatinhos cereja, eu deixo ele viradinho assim, porque ela finalizada fica bem... Linda, hein? Colorida, né?
Ó, tem um monte de gente já pegando a receita. Eu vou repetir aqui tudo, porque eu quero que você faça. Para massa, você vai usar 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo. 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo. Dá 300 gramas. Quem tem balancinha pode anotar, 300 Isso. gramas. 150 gramas de manteiga gelada, cortada em cubos. Então, para quem usa tablete, um tablete e meio. 100 gramas de manteiga gelada, cortada em cubos. Um ovo ligeiramente batido. 50 ml de creme de leite e sal. Pro creme base, que é igual para todo mundo, 300 ml de creme de leite. 100 gramas de ricota, pode ser requeijão, pode ser mussarela, pode ser gruyère e cream cheese. E o recheio a gosto. No caso aqui, uma abobrinha em rodelas, 10 tomatinhos cereja, salzinho, pimenta, queijo parmesão em cima para gratinar, tá pronto. Tá prontinha, forno, 20, 30 minutos, dependendo do forno, se é a gás, é elétrico. Ficou douradinha. Tá lá. E eu vou Tá provar. sim. Eu tô com uma vontade que você não faz Vamos ideia. Você provar? me serve um pedaço? Claro. Enquanto isso, eu vou passar os contatos da chefe Vitória Martins. Entra lá no Instagram e já segue. Chefe Vitória Martins. No Face é a mesma coisa. Chefe Vitória Martins. E o WhatsApp que você pode encomendar os doces, os salgados. Entre em contato com ela, é o 11 99912 5319 11 99912 5319. Olha que coisa mais lindona, gente. Você pode servir fria, pode servir quente, do jeitinho que você achar Sim, melhor. não tem Tudo é problema bom. nenhum em servir fria. É muito... A minha tá boa. Tá aprovada? Que delícia! Maravilhosa! No caso, essa é maravilhinda, porque ela é maravilhosa e linda, né? Olha. De abobrinha é muito boa, não é? Oh, Ai, tadinho, todo mundo com vontade. Dá um beijo. Tá bom. Todo mundo com água na Obrigada. boca. Vocês vão comer. Vamos. Gente, maravilhosa. Coloca a receita na tela. Quem não anotou, confere aí que vale a pena, hein? Olha lá. 300 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga, um ovo, 50 ml de creme de leite, salzinho, tá? 300 ml de creme de leite, 100 gramas de ricota, ou mussarela, ou cream cheese, ou gruyère, 3 ovos. E o recheio, a gosto, você escolhe. Ai, que delícia de receita.